Irmãos, amados, a Bíblia é a boca de Deus. É o livro das revelações. Acredito que papai, ele não desejava, né, e nem deseja que seus filhos passem pelo que estamos enfrentando neste momento. Então a pergunta é: por que então papai permite enfrentarmos tamanho caos? Infelizmente, a atenção do ser humano, ela se volta muito facilmente quando o caos é estabelecido. Hoje, não só uma nação, mas o planeta Terra está com a sua atenção voltada apenas para uma reflexão: de onde virá o nosso socorro? De onde virá o nosso socorro? Mas se você começar a ler a Bíblia com muita atenção, constatará que ela é atualíssima. O que você lê são revelações divinas que, bem interpretadas, elucida tudo o que estamos enfrentando e que iremos enfrentar. Muitos se detêm no que foi escrito para a época, fazendo uma boa hermenêutica. E nós sabemos que uma boa hermenêutica bíblica, ela se faz assim, analisando quem escreveu, para quem foi escrito, o porquê foi escrito. Analisa o contexto da época, sem esquecer de fazer uma boa exegese, ou seja, analisar bem as palavras ali escritas, os significados de cada palavra. Isso é muito importante. Então, hermenêutica e exegese, elas andam juntos, né, para que haja uma interpretação bíblica saudável. Isso é fundamental. Então, todo mundo que se preza em fazer uma boa interpretação bíblica vai usar sim dessas ferramentas e se utilizam. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é soberano. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas antes delas acontecerem. O nosso Deus é onipresente. Ele abarca tanto o passado como o presente, como o futuro. Ele está em todos os lugares. Ele está além do tempo. Além do tempo. Por isso, amado, quando nós vamos lá para a palavra do nosso Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Amado, esse texto nos leva a uma reflexão profunda, porque já sabemos que o deserto que enfrentamos é pedagógico. Pois sempre que papai permite que o seu povo passe pelo deserto, é porque ele deseja ensinar algo muito valioso para os seus filhos. Sabemos também que quando aprendemos o que papai deseja nos ensinar, o deserto ele cumpre o seu papel e a sua razão de existir se perde. Por isso, amado, precisamos focar não na dor, não no desespero, mas sim no aprendizado que papai deseja que tiremos dessa situação. Igreja, precisamos fazer uma análise profunda de como estamos vivendo e entender que somos todos responsáveis pela situação que nos encontramos. Igreja, entenda uma coisa, não é um castigo que estamos passando. Não é um castigo, mas um sinal de que papai deseja que nos voltemos realmente para ele. Não que papai precise da minha ou da sua atenção. É que ele é amor. O nosso Pai, o nosso Deus é amor. É da sua natureza amar a todos de forma incondicional, sem acepção de pessoas. E por isso ele escuta, né, o clamor do seu povo. Amado, a igreja de Jesus há algum tempo ela tem clamado por uma reforma, por uma transformação familiar e social. Amado, essa é a resposta. É a grande chance da igreja de Jesus se posicionar. Está passando da hora de
atentarmos ao que o Senhor tem nos falado através dos profetas, através da sua palavra. Como lemos lá em Ageu capítulo 1, versos 5 e 6. Ageu, capítulo 1, versos 5 e 6. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Amado, cadê o dinheiro para resolver essa situação que estamos enfrentando de pandemia? Cadê a nossa inteligência para descobrir a cura? Cadê a tecnologia para nos proteger? O mundo precisa saber e entender que o nosso socorro não virá da inteligência humana, do nosso dinheiro e nem da tecnologia que criamos. O nosso socorro vem do grande eu sou, aleluia! Vem do grande eu sou. Não é do Deus da religião, mas do Senhor que criou os céus, a terra e o mar. Amado, o nosso socorro vem de Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o único Deus. Amado, muitas das vezes, em nome do politicamente correto, nós temos dado a entender que não importa como as pessoas denominam Deus, ou como ela acredita em Deus, e acabamos por deixá-las pensarem que o Deus que elas adoram é o mesmo Deus da Bíblia que criou os céus e a terra. Amado, não podemos dizer que cremos num Deus único, se não cremos em Jesus como o próprio Deus. Não podemos dizer que cremos em Deus se não cremos no Espírito Santo, sendo o próprio Deus. Não podemos dizer que cremos em Deus se não acreditamos na Trindade. Não podemos dizer que cremos em Deus se adoramos deuses de madeira, de ferro e endeusamos pessoas. Não podemos dizer que cremos em Deus e crer na reencarnação e não na ressurreição. Não podemos dizer que cremos em Deus e não crer que a morte de Jesus é suficiente para a nossa salvação. Amado, é Jesus e mais nada. Não posso dizer que cremos em Deus, mas nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Eu não posso dizer que eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Eu não posso dizer que eu creio em Deus e não estou ligado à igreja dele, à igreja de Jesus. Não, eu não posso dizer que eu creio no Deus verdadeiro, porque isso tudo está ligado ao único Deus, ao Deus da Bíblia. Mas, por amor a todas as pessoas, e principalmente, amado, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, nós precisamos ser claros que existe um único Deus, oh, aleluia, uma única palavra, um único mediador entre Deus e o homem, aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, Jesus Cristo de Nazaré, oh, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Amado, talvez agora você esteja preocupado com a economia, se perguntando como irá pagar as contas, se seu emprego vai se manter. Amado, é esse pensamento que papai quer desconstruir em nós. É por causa desse pensamento nosso que estamos na situação que estamos. Jesus disse e nós não ouvimos, consequentemente não aprendemos. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os descrentes, os que não creem em Deus, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amado, olha que palavra atual. Está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versos 24 a 34. É uma palavra atualíssima. É o próprio Jesus nos falando de como nós estamos vivendo. O mundo, amado, entenda uma coisa, o mundo que conhecemos, ele acabou. Acabou. Tudo daqui para frente vai ser diferente. Por isso, amado, é tempo de escolher a quem vamos servir de fato. Ao grande eu sou ou a Mamon. Temos visto o mundo escolhendo a Mamon. Por isso eu digo, essa pandemia só vai acabar com o posicionamento da igreja. Deus não está chamando a atenção do mundo, não. Deus não está chamando a atenção do mundo. Pois como está escrito, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Deus já sabe que o mundo pertence ao maligno. Está escrito lá em 1 João 5,19. Papai chama a atenção é da igreja, não é do mundo. Muitas igrejas, muitos templos, vamos dizer assim, estão preocupados como irão se manter. Eu pergunto, quem é o Senhor desses grupos? Muitos estão se deixando abater pelas questões econômicas. Quem que é o Deus? Querido, a verdade, ela é libertadora. Por isso Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amado, nos últimos tempos temos visto a crescente propagação do Evangelho. Eu digo isso do Evangelho entre aspas. Por quê? Porque será que o que tem sido anunciado é verdadeiramente o Evangelho de Jesus? Ou seja, será realmente as boas notícias de Jesus que está sendo anunciado? Pensa comigo, o mundo, ele está melhor ou pior? Talvez você não tenha como dizer, pois abrange um território amplo e desconhecido para você, o mundo. Mas podemos restringir ao Brasil, né, que é tido, amado, como um dos maiores países de cristãos do mundo. E que talvez, né, aí você que é brasileiro, você está mais familiarizado com o Brasil. Aí eu pergunto para você, o Brasil tem sido menos corrupto? A criminalidade tem aumentado ou tem diminuído? Amado, é fato de que quando o evangelho chega, as coisas mudam, as pessoas mudam, pois quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fez nova todas as coisas. Amado, longe de mim querer dizer que não erramos, né? Longe de mim querer dizer isso. Pois sabemos que quando estamos em Cristo, nós entramos em um processo de santificação, ou seja, de separação. E infelizmente, né, podemos dizer assim, isso leva tempo. Mas é fato que vivendo um dia de cada vez, nós precisamos superar as nossas dificuldades humanas e nos tornar uma nova criação a cada dia. Amado, sei que muitas pessoas são sinceras em sua busca por uma divindade, por um Deus. Mas você, meu amigo, já parou para pensar que você pode estar sinceramente enganado naquilo que você crê? Muitas pessoas se julgam boas e, consequentemente, elas acham merecedoras automáticas do perdão divino. Quem disse ao ser humano que ele é bom?
Geralmente as pessoas se julgam boas porque utilizam como padrão outro ser humano, pecador como ela. Mas precisamos entender que o nosso padrão de ser humano é Jesus Cristo. E quando nos colocamos na forma de Jesus, verificamos que somos pecadores e não merecemos o perdão e o amor de papai. Esse é o grande ponto. Amado, Jesus é o nosso único padrão de ser humano. Ele sim viveu uma humanidade absoluta sem falhas. Nós vivemos uma sub-humanidade. E por isso estamos vivendo um caos sem precedentes. O plano de papai sempre foi que Jesus viesse à terra para nos ensinar a sermos os filhos, os seus filhos. Pois o desejo de papai é formar uma família de inúmeros filhos semelhantes a quem? A Jesus. Amado, o que estamos vivendo não é novidade. Os nossos antepassados bíblicos viveram tempos difíceis e tudo estava ligado ao quê? À desobediência, ao pecado. Amado, entenda uma coisa. Essa pandemia não é natural, é sobrenatural, é espiritual. Por isso temos dito que não será o dinheiro, as mentes brilhantes, a tecnologia que vai resolver esse problema. Mas papai, através da igreja, oh, aleluia, é papai através da igreja. Mas você talvez está se perguntando, me pergunte, como? Como? Amado, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 5, 16 a 18, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Oh, amado, Deus tem falado sobre o Espírito Santo conosco para que nós entendamos essa mensagem de hoje. Essa mensagem está muito ligada ao que nós temos ensinado sobre o Espírito Santo. Por isso, amado, deixa o fluir do Espírito Santo na sua vida agora. Deixa o poder do Espírito Santo agora tomar a sua vida agora. Não entristeça, não extinga. Creia, amado, que o poder de Deus está sobre a sua vida nesta hora. Porque, amado, a partir dessa reflexão, você precisa compreender o que Deus tem para você. Então, amado, primeiro nós vamos aproveitar esse tempo para uma reflexão profunda, pois papai está nos parando. Amado, quantas vezes você disse que não tinha tempo para orar, ler a Bíblia, se relacionar com Deus e com a sua família? Eis aí o tempo que Deus está te dando. Então, a partir dessa reflexão, você precisa compreender qual é a vontade de Deus e deixar-se encher pelo Espírito Santo dele. Amado, vamos ser sinceros. Nós temos nos enchido mais de nós mesmos do que do Espírito. Temos sido guiados por líderes que pensam primeiramente em ter do que em ser. Consequentemente, o mundo está mais preocupado com o que se tem e não com o que são. Amado, eu não me iludo com o mundo rendido aos pés do Senhor antes da volta de Jesus. E sei que papai é paciente, por isso ele não destrói esse mundo. Porque está escrito lá em Romanos 14, 11, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Oh, aleluia! O Senhor sabe, amado, que Ele é Deus e vai chegar um tempo, mas não é hoje. Eu sei que não é nesse tempo. Essa pandemia ela não existe para que o mundo se curve ou confesse o grande eu sou como o único Deus. Não. Não podemos nos iludir, não podemos errar o alvo, porque nós sabemos que isso só vai ocorrer, amado, quando todos comparecermos diante do tribunal de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 14, 10. Mas papai espera que o seu povo, sua igreja, seus filhos se posicionem como eleitos que são e façam a diferença diante de um mundo onde as pessoas se nivelam por baixo. Muitos têm abandonado a prática cristã em prol de quê? Templos mais cheios, riquezas e poder, egolatria, seguidores, né? Amado, sei que para muitos, se chegarem a ouvir esta mensagem de Deus, entrará em ouvido e sairá em outro. Porque como Jesus disse,
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 3:20. Jesus mesmo disse isso. Jesus não se iludia com todo mundo entendendo que ele era o Filho de Deus. Não, ele não se iludia com isso porque ele sabia. Ele sabia que quem pratica o mal não quer sair da escuridão. O mundo está do jeito que está porque as pessoas não querem abandonar o mal. Então não podemos nos iludir com isso. Mas o que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje. Aqueles que um dia ouviram falar de Jesus estão abandonando a sua fé. Grupos religiosos, igrejas estão deixando a sua fé, deixando de viver como o Senhor, deixando de viver como cristãos. Amado, eu sei que outros nos chamarão de loucos, mas não podemos ser paralisados pela multidão. Pois se esperamos que muitos nos ouçam, que muitos se voltem para Deus, nós não vamos seguir em frente. Porque isso não vai acontecer, porque já foi profetizado também por Jesus em Mateus 22:14. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Não podemos nos iludir com a multidão. Porque, amado, a multidão é a primeira que grita: crucificam, crucificam. É a multidão que grita. Como diz em João 15:19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Amado, não podemos querer que o mundo nos ame, porque quando nós pregamos o evangelho, nós expomos as obras do mundo, e é o que está acontecendo agora, é o que precisa ser feito agora. A grande questão é, se hoje for o último dia da sua vida, você passará a eternidade aonde? No céu ou no inferno? A grande questão é essa, porque tudo se resume a isso, amado. Por isso, lembre-se da palavra de Jesus, que diz em Mateus 7:21-23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7:21-23. Amado, podemos ver claramente que essas palavras de Jesus não são direcionadas aos descrentes, ao mundo, aos apóstatas, aos mundanos, mas às pessoas que creem, que acham ter dons espirituais. Não seriam os religiosos? Mas quem são os religiosos? Diz a Bíblia em 1 João 1,6: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amado, vivemos em uma sociedade onde as pessoas cada vez mais dizem estar em comunhão com Deus, mas não conseguimos perceber uma transformação social que seja visível. É escândalo atrás de escândalo. Mas quem são os religiosos? Diz lá em Lucas 8:21, e ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Amado, temos ouvido tanto, mas praticado nada. Os religiosos não fazem parte da família de Deus, mas ouvem muito a palavra de Deus. Jesus profetizou: nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal. Mas como? Como ele não conhece? Ele não é Deus? Ele não é onisciente? Amado, aqui a gente vê, lá em Mateus 1:25, vendo essa palavra que Jesus diz: eu não vos conheço. É interessante que essa palavra, ela do grega, ela é usada também lá em Mateus 1:25, que está escrito: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Ali falando de José, que não conheceu Maria maritalmente, até que Jesus nasceu e colocou o seu nome. Amado, é tão interessante que a palavra conheceu ali, que José não a conheceu, como Jesus diz: e eu não vos conheço. É a mesma palavra grega, é a mesma palavra usada. Nunca os conheci. Em outra versão, a NVI diz: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. O que queremos dizer?
Ou melhor dizendo, o que Jesus quer dizer? Ele diz, amado, que te conhece muito bem, sabe quem você é e sabe tudo o que você fez, mas ele não teve intimidade com você. Ele bateu na porta, você até abriu a porta. Ele até entrou em sua casa, mas sempre foi como visitante e nunca como amigo. Não houve um relacionamento de intimidade. É isso que Jesus está falando. Então, amado, é hora de sair de cima do muro. É hora de escolher um lado de fato. Ou és quente ou és frio. É hora de parar de buscar desculpas para não se entregar a Jesus de fato. O mundo já se decidiu. A igreja precisa se decidir, pois como falou Josué ao povo de Israel, lá em Josué 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia! Amado, esta é a minha decisão, mas qual será a sua decisão? O seu compromisso com Deus reflete no seu compromisso com a igreja. O reino de Deus pode contar com você? A vida que você está vivendo hoje é uma vida que Jesus viveria? Se o mundo dependesse hoje da sua fé para a solução do Covid-19, o que aconteceria? Muitos que têm a sua fé fraca sobreviverão ao Covid-19, mas não sobreviverão à ausência das paredes da igreja. Pois quando Jesus disse, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. João 4:23. Jesus estava já anunciando a separação dos falsos dos verdadeiros, do seu povo, do povo de Mamon. Amado, é um tempo de decisão. Igreja, diz o Senhor, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3:15-16. Precisamos entender que para papai não existe meio termo. Ou é ou não é. O plano de Deus sempre foi separar o seu povo, fazendo com que este povo fosse exclusivamente seu e que se diferenciasse dos demais. Amados, se tivermos um pouquinho que seja de autocrítica, perceberemos que a cada dia que passa não dá para se distinguir com clareza quem pertence ou não ao Senhor. Talvez você ache que eu estou sendo radical. Veja que a Bíblia diz lá em Tiago 4:4-5, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós, em nós, tem ciúmes. Aqui, amado, é usada uma antropopatia, que significa atribuir sentimentos humanos a Deus. Ou seja, aqui podemos ver que o escritor bíblico, ele deseja exemplificar através de um sentimento humano, que na sua maioria é tido como pejorativo, pois esse sentimento no homem é tido como ruim, pois dá uma sensação de posse exclusiva do outro, né, ciúmes, mas quando atribuído a Deus, é no sentido da palavra grega. Podemos traduzir por zelo, mas não está errado a tradução por ciúmes, pois somos povo exclusivo de Deus, ou se espera que sejamos. Porque como está escrito em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Amado, papai não está disposto a dividir o seu povo com ninguém, mas também ele não deseja nos tirar do mundo, como Jesus mesmo disse lá em João 17:14-16, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Amado, sempre foi assim e sempre será assim. O mundo não ama o povo de Deus, pelo contrário. E isso porque o povo de Deus coloca em evidência o pecado do mundo através da sua boa obra. Por isso está escrito em 1 Pedro 2:11-12. Amados,
Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Aleluia! Amado, é tempo de mudança, é tempo de reformar, é tempo de nos posicionar, é tempo de amar. Estamos compartilhando esta mensagem, porque antes de Deus falar com você, papai falou comigo. Estou em plena reflexão, como o salmista diz, lá no Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Sei que é um caminho longo a ser percorrido, sei disso, mas quanto mais rápido nos colocarmos a caminhar, mais rápido alcançaremos o destino. Como dizemos, o deserto só tem serventia enquanto há necessidade de aprendizado. Após aprendermos, vem a formatura. Amado, talvez você pense que somos poucos, pequenos diante de tudo que ocorre e que você está certo, mas você está certo disso. Mas como diz a Bíblia, lá em 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus! Oh! Amado, não somos nós, mas o Senhor que trará cura por meio de nós. Essa cura primeiro é espiritual e emocional, pois como está escrito lá em 1 Coríntios 25 a 29, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amado, é Deus, não somos nós, é Deus que vai fazer. Hoje é dia 17 de maio de 2020. Surge uma nova igreja que está disposta a ser referência, custe o que custar, doa quem doer, mas que glorifique aquele que é único, digno de toda honra, toda glória e todo poder. Porque como Isaías diz lá em Isaías 6,8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E você, amado, vai continuar do mesmo jeito? Ou vai assumir a sua responsabilidade, assumir o seu papel de filho e filha amada de Deus? Vai tomar uma posição de se diferenciar do mundo ou continuará vivendo como mundano? Vai adorar apenas o único Deus Yahweh ou continuará se curvando a outros deuses? Vai continuar achando que todos os caminhos te levam ao Pai ou vai decidir pelo único caminho, Jesus Cristo? Vai continuar pensando que igreja é um lugar para frequentar ou vai entender e aceitar que a igreja é uma família para pertencer? Vai continuar achando que dá para deixar para servir a Deus depois de se formar, constituir família, ganhar dinheiro, ou vai priorizar o reino de Deus? Você vai continuar procurando mensagens que inflamam o seu ego ou vai buscar saber qual é a verdadeira vontade de Deus? Vai continuar na idolatria, bebedeira, pornografia, mentira, adultério, falta de amor para com o próximo ou vai se santificar-se? Minha oração, amada, é para que você tome a decisão de dizer para o Senhor, eis-me aqui. E nos procure para confessar publicamente sua decisão. Porque se assim você o fizer, só ficará. Se você não fizer assim, você vai ficar só na vontade. E não fique na vontade, fique na decisão do Senhor. Pois convido você a repetir esta oração comigo nesta hora em nome de Jesus. Se você tomou uma decisão agora de mudar de vida, de viver uma vida diferente, de fazer parte desse processo, diga assim para o Senhor, Pai, eu reconheço que tenho pecado. E logo desejo confessá-los um a um ao Senhor, arrependido e desejoso de mudança. Acredito que o Senhor é Deus da Bíblia, o grande eu sou, criou, governa e sustenta todas as coisas. Yahweh, igual a ti não há outro, nem nos céus e nem na terra. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é bondoso, amoroso, misericordioso, é Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Peço que me ajude
a me manter fiel em minha decisão de servi-lo e adorá-lo. Desejo ser um instrumento em suas mãos para ser bênção na vida das pessoas. Agradeço ao Senhor por sua palavra que me levou a decidir por Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Sou grato por Cristo ter morrido pelos meus pecados, sido sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Obrigado pelo Espírito Santo que passa a habitar em mim a partir dessa decisão de me tornar um cristão. Obrigado porque sei que foi o Senhor que me amou e me escolheu para ser um dos seus filhos. Obrigado pela salvação que recebo agora. Em nome de Jesus eu oro. Amado, nos pergunte o mais rápido possível como fazer parte desse novo tempo, para que o tempo não apague a chama que Deus está acendendo dentro de você nesse exato momento. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Uma ótima semana para você. Amém. Olá, meus irmãos.